Bom, pessoal, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, eu sou o professor responsável pela disciplina de Arte e Educação no curso de Pedagogia. Muito feliz em participar, como eu disse, em todas as aulas, né, desse processo de educação que se faz, que se constrói aqui na nossa região, né? É extremamente importante que a gente conduza todos os nossos aspectos com excelência, e eu acho que, ao tomar ciência aí de cursar o período de pedagogia, vocês já são pessoas formadas, entendem, né, e sabem muito bem do que a gente está falando. Hoje é dia 4/7 de 2024, né, conforme agendado, a gente vai fazer a gravação desse webinar, estamos fazendo a gravação, para que as pessoas que aqui não puderem estar, que tenham também a mesma oportunidade, né, de ver o nosso debate. Nós teremos aí 50 minutos de aula, às 19 eu entro em outra instituição, mas nós teremos 50 minutos aí de resumo do que a gente conversou, né, de situações aí que talvez vocês tenham ficado com dúvidas. Bom, né, para que a gente possa fazer ali uma prova bem estruturada, né, que já está agendada para amanhã, e que todo mundo fique feliz. O que é que traz de importante para o curso de pedagogia e para aqueles que chegaram agora, né? Primeiro que a gente tem que abrir a mente para todas as metodologias. Ao estar à frente ali como professor, formador inicial, né, dos anos iniciais ou da educação infantil, vocês estarão abrindo portas ali para um mundo que é um mundo novo, que é um mundo de construção de conhecimento, precisa ser feito com excelência. E é por isso que a gente tem que cobrar a excelência dos nossos alunos, assim como vocês têm que cobrar excelência dos professores de vocês, né? Daqui a pouco vocês estarão aptos a assumirem turmas das quais os pais deixarão uma responsabilidade muito grande em cima de vocês, e isso tem que ser feito em excelência, tá bom? Eu vou solicitar que os acadêmicos que estão com câmera fechada, que façam a abertura da câmera, ou que assista a gravação posterior. A gente não dará aula para ninguém de olhos fechados, a gente não dá aula para ninguém também virado para o quadro. Depois, se você não tiver a fim de assistir a aula, você pode assistir a gravação, mas é uma exigência sujeita à exclusão da sala de aula, tá bom? E assim a gente faz. Então, todos os acadêmicos com câmera aberta, para que a gente tenha um contato com o outro. Pessoal, podem abrir o microfone, pode levantar a mão, pode conversar, pode pedir, né? Pode agradecer, pode criticar, podem fazer o que vocês quiserem, né? Com todo o respeito que eu tenho pelos acadêmicos também, é hora da gente debater o que a gente viu aí nessas quatro aulas, né? Elas foram um pouco muito em cima da hora, porque a convocação ela também foi muito rápida, né? Foi uma semana para estar pronta já a primeira semana de aula de vocês, foi uma semana anterior. Mas eu fiquei feliz, primeiramente, porque eu sou de Porteirinha, então eu estou aqui muito próximo de muita gente, né? Tenho aqui o prazer pela câmera que eu estou vendo aqui, eu reconheço Ana Paula, nós somos colegas de trabalho já em uma instituição de ensino, em Pai Pedro, muitos anos. Fiquei muito feliz quando ela entrou no curso e mais feliz ainda de ter participado, né, ter contribuído para a formação dela, do Polo de Jaíba. Noemi também foi minha aluna no ensino médio e trabalhamos junto, e tomei um susto agora quando vi, muito feliz, porque vale a pena estudar, vale a pena demais, a gente sabe disso. E aí eu não estou conseguindo visualizar outros rostos de outros lugares, mas eu sei que tem gente de Rio Pardo, né, que está muito próximo aqui de mim, também fico muito feliz de estarem contribuindo aí, né, de estarem participando aí desse processo. Os demais, da qual eu não conheço, vocês, por favor, me digam de onde vocês são. Vanusa, Edna, Ellen, Solange, que está com a câmera aberta aqui, os demais eu faço a exclusão em instante, caso não abra. A gente tem que ser rigoroso, viu, gente? Senão a coisa não anda. Podem abrir aí o microfone de vocês e me falem de onde vocês são. Meu nome é Ellen, sou de Jaíba. Bom, Ellen, a festa da Malandra estava muito bom, não pude ir. Quem mais, pessoal? Boa noite, professor e colegas. Eu sou de Jaíba também. Bom, Jaíba em peso. Vanusa e Edna, de onde?
Eu sou Égina de Mantena. Mantena eu não conheço. É Minas? É Minas. Está próximo a Salinas ali? Não, mais próximo a Valadares. Ah, tá bem para frente, bem longe. É. Solange falou? Acho que não. Mantena também. Mantena, oh, que bacana. Boa noite, eu sou de Jaíba. Jaíba. Jaíba está bem próximo aqui de mim, deve estar uns 100 quilômetros só. Bom, e é isso, mais alguém? Pessoal, assim, vocês podem ir conversando, a gente vai conversando nesse tempo que a gente tem, a gente vai se organizando. E aí, vocês sentiram dificuldades na disciplina? Gostaram do que viram? Bom, o que vocês falam? Vamos lá? Tudo gira em torno de vocês, não é aula, como eu coloquei lá, né? É um bate-papo. O que vocês acharam aí da disciplina, de forma geral? Ademira, Ellen, Solange, Edna, Vanusa. Gente, se vocês não falarem, nós vamos ficar aqui, vai gravar e vai acabar. É assim, nós não estamos numa aula que eu vou falar com vocês, eu vou falar depois. Eu estou aqui para sanar dúvida de vocês, né? Vocês estão no 7º período de pedagogia, nenhum professor falou com vocês sobre isso antes, não? Alguém tem alguma dúvida aí do que viu, da disciplina? É porque geralmente eles davam uma explanada primeiro e aí as dúvidas iam surgindo e a gente ia perguntando, entendeu? Entendi. E aí que é onde que os professores erram, né? Pessoal, ó, tem uma coisa que é muito séria na educação à distância e muito importante. Eu também sou professor do IFTM, que é o Triângulo Mineiro, e deu muito trabalho para poder organizar os alunos com relação a essa situação. O que é um webinar? Um webinar é um momento de bate-papo com os acadêmicos que tiveram ali a semana de estudo com a gente, para que a gente tire dúvidas, né, que receba os elogios e também as críticas e as orientações para que a gente tire as dúvidas de vocês diante daquilo que vocês já assistiram. Aí, alguns acadêmicos de ensino à distância, eles fazem o papel contrário. Eles esperam que na webinar que antecede a prova, a gente explique tudo novamente que já foi gravado, para que ele faça uma boa prova. Isso é errado. Não é assim que a coisa precisa funcionar. Nós tivemos o primeiro encontro da disciplina, onde foi falado da história, né? Nós falamos na primeira aula, nós falamos da história da arte, né? Dentro do processo educacional do Brasil. O que era necessário? Que todos vocês tenham visto essa aula, ela foi gravada por mim, não tem interferência de terceiros, e aí, através dessa aula, que a gente estruturasse algum mecanismo de bate-papo. Assim também ocorreria com a aula número 2, número 3 e número 4. Feito isso, a gente teria um condensado com base naquilo que vocês mais tiveram dificuldade. Então, vocês já estão no 7º período e receberam ali para trás, né, alguma situação que para o webinar não é bacana. A gente precisa ter um bate-papo, que é um bate-papo direto sobre essa situação. Tem perguntas na avaliação de vocês que ela é estruturada diretamente sobre essa questão. Como que a prova de vocês ela foi estruturada? Primeira videoaula, assim quando eu terminei de gravar, eu tirei 3 questões daquilo que eu falei. Segunda videoaula, terminei de gravar, eu tirei na hora 3 questões daquilo que eu terminei de falar. E assim sucessivamente. Então, tudo que vai acontecer na avaliação de amanhã, ela está em torno daquilo que eu disse, né? Então, para você encontrar as respostas e as soluções para aquilo que está sendo proposto para vocês, vocês devem assistir as 4 videoaulas, né? Tudo vai estar lá,
tudo que eu disse vai estar lá, mas vai estar com base naquilo que você assistiu. E, claro, com embasamento no material didático que vocês têm, que é disponibilizado aí pela UAB Unijuí, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de debate, né? Vocês precisam exigir, até dos próximos professores de vocês, que vocês façam um condensado, ou seja, um bate-papo sobre todas as etapas de aula que vocês tiveram, porque senão não há rendimento, né? Não há aí situações das quais a gente vai. Bom, mas aí, então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa situação, sobre o histórico aí da educação, né, do processo da arte e a educação aqui no Brasil, que se vocês acompanharam a videoaula, vocês perceberam que não foi algo que caiu do céu, né, foi algo muito historicamente promovido, né, pelas chegadas aí dos colonizadores e de outros processos que a gente tem de construção da educação, né, como toda a linha. Primeiro, precisamos entender que a educação no Brasil não é algo muito velho. A educação no Brasil é algo muito recente, que ainda passa por transformações o tempo inteiro. Nós estamos falando de educação em forma geral, mas quando a gente fala de educação fragmentada, como é o caso aí do ensino da arte, a gente vai chegando em outros mecanismos, né? Eu não posso tratar a alfabetização, né? Processo de alfabetização que aconteceu lá em 1600 e alguma coisa, né, com os jesuítas, né, com o ensino de arte. Então, essas coisas elas não se casam, né? Nós temos um contexto histórico aqui dentro que não entra um com o outro. Então, são etapas diferentes dos processos educacionais. Então, isso eu preciso ter em mente. Por que que a gente tem essa disciplina dentro de um curso de pedagogia? Porque a área pedagógica, a área que vocês estão formando, é uma área que abrange diversos conhecimentos metodológicos. E vocês precisam entender qual é a função de cada um desses segmentos dentro da organização curricular e a formação dos alunos que vocês vão ter, né, quando vocês estiverem à frente de uma sala. Então, por exemplo, há professores que eles utilizam de técnicas próprias, né, ali, para poder sair fora de componentes das quais eles não têm tanta habilidade. Pode ser o caso de arte, né? A disciplina de arte, para você ministrar ela do 1º ao 5º ano, ou na educação infantil, seguindo os pilares da BNCC, ela pode não ser tão fácil como ensinar português, como ensinar matemática, como ensinar os aspectos da geografia e da ciência. Porém, ela abrange qualidades e formações para o aluno, né, daquele período, que se você não fizer isso naquele momento bem feito, isso vai desencadear problemas para eles lá do 6º ao 9º ano, lá no ensino médio. Então, são raízes que se criam neste momento. Ou eu planto a semente da arte, a cultura da arte, de diversos aspectos na educação infantil e no Fundamental 1, ou o professor especialista, né, agora não mais genérico, mas especialista do 6º ao 9º, ele não vai conseguir. Então, tem uma das aulas que eu cito a seguinte situação. Eu falo que as músicas que a gente leva para a sala de aula, a organização de brinquedos que a gente leva para a sala de aula, a forma de tocar e de movimentar esses brinquedos, se não for bem direcionado, o menino vai crescer entendendo que isso é algo agressivo. Então, as músicas que eu trabalho na educação infantil, elas têm que ser escolhidas, né? Quando a gente vai falar de arte e música na arte, né, como um todo. Então, a gente tem que escolher isso dali para a gente poder não ter um período ali, que é um período de transição que a criança pode ter depois e que pode causar um problema para ele. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Então, a gente não pode deixar de ofertar para os nossos alunos nessa fase, né, as habilidades das quais essa disciplina ela oferta para a gente ali como um todo, né? Então, vocês devem ter visto isso daí. Mas por que, então, arte e educação, né? Por que eu preciso colocar essa disciplina aqui à frente de um bate-papo tão sério para pessoas que estão aqui no 7º período e no 8º período de curso de pedagogia com essa importância toda? É porque é o seguinte, arte e educação, elas têm uma ligação forte, né? Elas desempenham um papel que é um papel, assim, extremo
dentro da formação, dentro do desenvolvimento humano, né? E nós não estamos falando só do aspecto cultural, nós estamos falando daquilo que é mais importante, nós estamos falando do aspecto intelectual das pessoas, como eu coloquei ali anteriormente, né? Então, quando a gente integra a questão da arte na educação, a gente vê que isso não é só uma promoção de algo ali que é algo estético, porque quando a gente fala de arte, a gente lembra muito rápido ali de obras, né? De uma estética ali, de uma beleza ali como um todo. Não é isso. Nós temos que pensar, como formadores, da ampliação mesmo da criatividade, da ampliação do pensamento crítico, da ampliação da expressão corporal. Isso é muito forte, porque tem pessoas que não se soltam, né? Tem pessoas lá na idade que vocês vão ministrar, que vão, né, lecionar, que vão ter dificuldade. E talvez essa disciplina, ela vai dar condições para que essa pessoa desenvolva campos que até então não estariam, né? É muito comum a gente ver as pessoas dentro das habilidades, né, que eu coloquei lá de gardening, né, das pessoas não se apoiarem em diversos campos. Mas quando chega no campo da arte, ele consegue desenvolver muito bem. É comum nas escolas as pessoas, por exemplo, não ser muito bom em matemática, em português, em ciência e geografia, mas eles estabelecem uma comunicação corporal muito boa. Eles conseguem apresentar um teatro muito bem, eles conseguem criar uma música, produzir uma paródia, fazer uma produção textual que seja voltada ali para uma apresentação, eles conseguem desenhar e pintar muito bem. Então, isso são campos que são campos de extremo desenvolvimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, né? Eu vou solicitar os acadêmicos que estão aí com a câmera fechada para que abram, para que a gente possa continuar aí a nossa conversa. Dentro do processo histórico, né, da arte na educação do Brasil, como eu falei com vocês que a educação, ela é um processo que é um processo muito novo, né? Não é nada muito velho. O que a gente tem? Quando eu falei com vocês do início, né, disso tudo, do processo de educação no Brasil, a gente esquece aquele período um pouco e vamos correr lá para o século XIX. Por quê? Porque ali tem-se uma história da arte que é um processo bem mais forte, né? Bem mais que tem a ver com o que a gente está vendo nessa disciplina. Lá no século XIX, por influência dos europeus, e a gente não vai esquecer disso na hora da prova, né? A gente tem uma influência dos europeus muito forte quando a gente introduz, né? Quando eles introduzem aí a arte na educação do Brasil. Né? Então, a gente tem uma influência muito forte daquele modelo dos europeus, né? E quando eu falo dos europeus, eu estou tocando muito forte ali na questão dos franceses. Tem a questão das escolas militares, né? Lá na aula eu citei para vocês a questão da academia da artilharia, da fortificação, a questão do desenho, né? Então, eles foram pioneiros aí na inclusão dessas disciplinas aí dentro do próprio currículo. Lá, dentro desse período, a gente tem a missão artística francesa, né? Nós estamos falando de 1800 e pequenas coisas, né? Havia ali a vinda da missão francesa aqui para o Brasil, eles, convidado ali, claro, por Dom João VI, né, naquele período, dá ali um ponto de virada desse processo da educação artística, fundando ali, lá no Rio de Janeiro, a Academia Imperial das Belas Artes. Isso foi falado com vocês lá durante a segunda aula. Quando a gente sai do século XIX e vai entrar dentro do século XX, o que vem à tona para a gente? Vocês devem ter estudado isso, é metodologia do ensino da língua portuguesa. A gente vê e encara a Semana da Arte Moderna. Olha, a Semana da Arte Moderna, para quem está estudando arte, é um prato todo tamanho para que a gente entenda toda a estrutura, como é que ela funciona. Por quê? Porque a gente está vendo aquele movimento modernista. A Semana da Arte Moderna de 1922, ali, né, foi um período, foi um movimento extremamente significativo para a renovação do ensino de arte, né? O modernismo brasileiro desse período aí dava uma importância muito grande, né? A ênfase era muito grande aí para uma educação que valorizasse a cultura nacional, né? Que tivesse aí expressões artísticas que fossem locais, né? Então, eu não vou entrar no meio histórico disso daqui, porque a gente não vai chegar no consenso para poder fechar a disciplina. Mas a gente sabe que muitos artistas brasileiros
dentro desse período, eles foram para a França, eles foram para Portugal, né? Eles saíram do Brasil porque tinham condições de estudar e de aprimorar. Só que quando eles retornam para o Brasil, qual foi a primeira coisa que eles quiseram? Mostrar a cultura brasileira, né? Eles queriam que o Brasil aparecesse de maneira social, de maneira cultural, né? Que os eventos eles fossem voltados para um aspecto muito mais regionalista do que um olhar voltado ali para o mundo, já não valia mais a pena essa situação. Então, nesse período, suponhamos que a arte ali, ela deu um pulo dentro desse processo. E aí, gente, tem um nome que eu cito nas aulas, que vocês também não vão esquecer. Anísio Teixeira, né? Todo estudante de pedagogia precisa saber quem é e qual é a influência que ele tem ali nas artes para a educação. Anísio Teixeira, ele é um dos principais educadores do nosso país, né? Ele defendia ali a questão da educação pública com extrema qualidade, né? E integrava a questão ali da arte, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Como componente essencial para o currículo. É como se a gente entendesse como que a importância do português e da matemática tem hoje. Anísio Teixeira, ele colocava que escola pública de qualidade tem que ter arte integrada como componente essencial do currículo escolar. Né? Precisa, por quê? Porque isso, para ele, né, dentro dos seus estudos, era como se fosse a contribuição maior para uma formação integral ali do estudante. Leve em consideração que a gente está falando de 1900, 1920, né, onde que o mundo todo estava passando por diversas dificuldades. Então, quando a gente vê Anísio Teixeira falando que a arte tem que ser integrada, né, pós Semana da Arte Moderna, dentro do currículo, é causar um reboliço dentro do sistema educacional. Né? É não se contentar mais com pouca coisa, é querer enxergar, né, o desenvolvimento intelectual das pessoas ali, diante de suas produções. Então, a gente estava partindo agora por um caminho que era um caminho novo, era um caminho agora mais estruturado, mais bem condensado. Bom, saindo de 1920, a gente lembra ali de 1960, 1970, né? E a gente sabe que foi nesse período que o nosso país passa ali por reformas educacionais, né? E a intenção, principalmente para o campo das artes aí, era de incorporar, né, abordagens ali muito mais criativas, né, muito mais interdisciplinares, né? Então, a arte, ela acabou passando ali a ser vista como um meio ali de resistência, né, de expressão durante aquele período que a gente estava passando, né? Quando eu estou falando de 1960 e 1970, obviamente estou falando da ditadura militar. Então, dentro da ditadura militar, o ensino da arte foi um refúgio, né? As pessoas puderam ali se manifestar, né, através ali das suas obras, né? Através ali daquele contexto que era condicionado ali como tudo. Até aí, gente, vocês lembram desse processo ali dentro das aulas? Vocês não sei, assim, possivelmente vocês devem ter visto, né? A gente falando sobre isso, nos encontros nossos, evidentemente, ali, né? Apoiando, trazendo essa construção ali, para que vocês entendessem como tudo começou, né? Então, a gente começa por uma situação muito bacana. A gente começa com a luta ali das pessoas buscando desenvolver, construindo ali, né, sentimentos nacionalistas. Então, isso traz uma importância muito grande ali para a nossa formação, para a nossa construção, né, para a gente entender qual é a importância da arte ali, né, para a vida, para o que eu tenho que levar ali para frente, né, para os meus alunos. Se porventura alguém perguntar no grupo de vocês por que foram removidos da aula, é porque estão com a câmera fechada, viu? Podem fechar o grupo, e aí vocês já podem responder. Todos devem estar com a câmera aberta para evitar aí a remoção. E aí, gente, então, quando a gente fala desse período aí, que é um período muito forte, né, da ditadura militar, aparece um outro nome para a pedagogia que a gente também
que eu sei que vários professores de vocês falaram sobre isso. O Arlisson, por favor, abra sua câmera para que a gente possa conversar. Tem uma pessoa que contribuiu muito com a educação do nosso país e com a formação nossa. De quem que eu estou falando? De um dos principais percussores do processo educacional que a gente tem, que é Paulo Freire. Paulo Freire também tem seu nome marcado no ensino da arte, né, no Brasil, e eu vou dizer até no mundo, né, que o que ele fez, né, tem ali uma situação que é muito forte. A pedagogia de Paulo Freire, ela tem ali no seu enfoque a questão da educação libertadora, né, a questão da educação crítica, e isso influenciou de maneira extremamente significativa essa questão da arte, né, como que ela era ensinada, a questão, ele propõe uma valorização, né, a essa criatividade, a essa expressão individual, né, como forma ali de empoderamento. Então, olha, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos saindo de 1920 e temos aí Anísio Teixeira e depois Paulo Freire defendendo o ensino de arte como formação intelectual das pessoas. Então, isso não é pouca coisa, né? Porque a gente está estudando de maneira genérica, a gente não vai aprofundar nessas situações, mas há uma corrente muito forte por trás, né? Por trás dessa construção de pensamento aí. O que a gente tem também, que eu falei nas aulas, que é algo extremamente importante, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Especificamente da de 96, né? Quando ela trata ali, quando ela trata nos seus textos aí, da consolidação, da obrigatoriedade ali do ensino de arte dentro da educação básica, né? Então, isso foi um marco muito grande, porque reconhece ali o papel que a arte, o ensino de arte tem dentro da formação integral dos alunos, né? E há ali uma diversificação das linguagens artísticas, né? Porque a educação artística aqui no Brasil, ela passa, a partir desse período, a abranger diversas linguagens, né? E aí é quando entra a questão do teatro, da dança, da música, das artes visuais. Então, promove uma educação ali que ela é mais inclusiva, né? Que ela é mais diversificada como um todo. Se a gente leva em consideração para diversos campos, só esse percurso histórico que eu coloquei aqui para vocês, para a gente iniciar, hoje, por exemplo, a arte da educação brasileira, ela é reconhecida não apenas ali como uma disciplina, né, mas é como uma ferramenta de um poder muito grande para o desenvolvimento ali de competências socioemocionais, né, que a gente sabe que a gente tem problemas hoje socioemocionais, de situações culturais, de situações cognitivas, e aí eu vou virar para vocês, talvez alguns de vocês já estiveram dentro de uma sala de aula recentemente, ou estão, quando a gente tem os alunos em baixo desempenho, quais são as habilidades que eles mais querem, né, e que eles mais fazem questão, que é mais agradável para eles? São as habilidades artísticas. Então, olha para você ver, a gente tampa os olhos para alguma coisa, mas quando a gente chega para a questão sociocomunicativa, socioemocional e cognitiva, a gente vê que o ensino de arte, ele traz para esses alunos mecanismos de desenvolvimento, né? Claro que é voltado para uma questão interdisciplinar. Como que eu trabalho com esses alunos matemática voltado para a arte, português voltado para a arte, mas a arte, ela está ali dentro, né? Ela está participando desse processo ali de construção, de desenvolvimento desses alunos, né? Então, a gente vê o poder que isso traz dentro do currículo da escola. Quando a gente fala de desenvolvimento criativo e de criticidade, a gente passa a perceber que isso estimula mesmo o pensamento dos estudantes, né? Essa questão da expressão, da comunicação, onde que tem ali o poder de promover, né, essa comunicação, né, essa expressão pessoal, que às vezes é muito difícil para certos grupos de alunos, né? Hoje a gente trabalha na era da inclusão, dentro de um processo que é muito voltado para questões da diversidade. Então, olha a importância que essa disciplina, que se trabalhar corretamente isso traz para a gente, né? Então, quando a gente faz o ensino de arte bem feito, a gente valoriza a diversidade cultural. Olha a cultura que a gente tem, né? Eu fiz questão de retratar os catopês no nosso terceiro, quarto encontro,
né? Eu fiz questão de retratar sobre isso, para que vocês pudessem ver que isso está muito próximo da gente, né? A nossa regionalidade, ela é muito presente. Então, eu posso explorar tanto os meus aspectos locais, como eu posso também voltar ali para os meus outros aspectos, né? Que é de forma geral. Então, eu ensino arte com qualquer coisa, né? Com tudo que eu tenho em mãos, com histórias que eu posso contar, com vivência, com instrumento, enfim, né? Vocês viram isso também dentro do segundo encontro. Então, dentro do processo histórico, eu entendo, como professor, que a educação artística, ela continua muito a evoluir. Eu vejo um espaço maior dentro das escolas para o ensino de arte, né? Porque hoje tem-se uma adaptação para essas tecnologias novas que estão chegando, tem novos mecanismos de abordagens pedagógicas, sim, né? Isso tudo vai garantindo, né? Que a arte permaneça mesmo como componente, que é um componente vital, que é um componente enriquecedor aí da educação dentro do nosso país, né? Dentro aí dos nossos movimentos educacionais. Nós temos novos companheiros que acabaram de chegar no nosso encontro, desejo boas-vindas, só temos mais 10 minutos de aula, às 19 eu já entro em outra universidade, mas, enfim, a gravação estará presente lá para vocês, viu? Para que vocês possam ver depois um resumo do que a gente está fazendo também. Convido todos para que abram suas câmeras para evitar a remoção do nosso bate-papo. Vamos lá, vou puxar um pouquinho, acho que foi o segundo ou foi o terceiro encontro que a gente fez. Eu fiz questão de conversar com vocês sobre a questão das artes visuais. Por quê? Porque é um dos campos também que chama mais a atenção das pessoas, né? A questão do olhar, a questão do imaginar, a questão do criar. A gente tem uma percepção muito positiva disso tudo. A gente enxerga arte como criação, como produção, né? Como concepção de sentidos, e isso também traz para a gente princípios muito fortes, né? Como qualquer componente disciplinar, o ensino de arte, a arte, ela se baseia em campos. E artes visuais é um dos campos que abrange, né, essa diversidade de formas aí e de expressões artísticas que são existentes. Então, quando a gente está falando de artes visuais, o que vem à mente nossa? Pintura, escultura, fotografia, vídeo, novas mídias que é presente, né? Então, o estudo das artes, né, ela envolve esses aspectos que foi tratado no nosso segundo encontro fortemente. Olhar, imaginar e criar, né? Quando a gente fala do olhar dentro do sistema de arte visual, nós estamos trabalhando a questão da percepção, da observação, né? A gente cria uma análise crítica sobre diversos campos da qual a gente está organizando ali. Quando a gente fala do imaginar, nós estamos dando oportunidade ali à criatividade, né, à inovação, que é o que vocês precisam estabelecer para os alunos do primeiro ao quinto ano ou da educação infantil, né? Não em aspecto artístico, mas como metodológico, a imaginação, gente, ela é uma fonte de criação artística, né? É através da imaginação que os artistas visuais, eles acabam conseguindo conceber ali ideias novas, né, e coisas originais. E o imaginar faz parte do mundo infantil, né? Porque vai envolver aí capacidade de pensar, de ir além do que é óbvio, né? De explorar ali novas possibilidades, de inovar ali formas de expressão, né? Um outro ponto ali que é um ponto forte é a questão do criar. A criação dentro do campo da arte, ela traz inovação, né? Ela traz ali execução de técnicas, né? A gente experimenta ali um processo evolutivo, né? Então, são coisas muito positivas que a gente tem. Então, criar acaba sendo aí um ato de materializar a nossa imaginação, né? Tudo aquilo que a gente pensa, quando a gente consegue expor dentro do papel da arte, a gente está materializando nossa imaginação aí, né? Não precisa chegar lá e colocar uma técnica específica, claro que não, né? Nós estamos trabalhando de maneira genérica, né? Mas a gente pode trabalhar habilidades práticas, né? Esse processo ali
para trabalhar essa situação. Ela pode ser tanto individual, como ela pode também ser colaborativa, mas ela tem como resultado algo ali que é uma obra de arte, que é uma expressão muito realista ali, do nosso aluno, né, do que ele está vendo ali, do que ele está construindo ali para a situação dele. Qual seria, então, por que a gente frisa visuais na educação? Por conta da importância que ela traz para o desenvolvimento cognitivo, por conta da situação que ela traz para a expressão pessoal, por conta da importância que ela traz ali para a vida da gente no sentido da identidade, né? A gente tem todo um aspecto voltado para a nossa identidade, para a nossa cultura. Então, isso tudo ajuda a formar, né, ali uma identidade que ela é cultural, que ela é toda pessoal. Ela acaba promovendo ali uma valorização da diversidade, né, do nosso patrimônio como um todo ali. E uma coisa que eu acho muito bonita dentro das artes visuais, né, dentro desse aspecto do olhar, do imaginar e do criar, é o empoderamento, né, e o processo inclusivo que ela traz para a gente. As artes visuais, elas podem, né, ser ali uma ferramenta poderosíssima dentro do processo de inclusão, né, do empoderamento dos indivíduos ali em comunidades através dessas criações, né, dessa apreciação de arte. Então, é um mundo que se abre, né, é um olhar que se faz ali para com o outro, né. Então, isso é realmente, gente, quando a gente faz isso bem feito nos anos iniciais, a gente cria um convite muito bom, muito tranquilo, para que as pessoas explorem ali um mundo, né, através ali de um olhar que é um olhar bem individualizado, bem voltado ali para eles. Um outro ponto que nós falamos, eu não sei se já foi quase no final, foi a questão do teatro, também, né, do teatro e da dança, né? O teatro e a dança, elas trazem para a gente a questão da emoção, elas trazem para a gente ali a questão do movimento, né? Então, a gente precisa explorar isso nos anos iniciais, né? O teatro e a dança, elas são, a gente chama isso de maneira, como é que é o nome que se dá? De maneira técnica, de performáticas, né? Arte e dança são formas de artes performáticas, porque elas exploram ali a expressão humana através ali de outros mecanismos. A gente está falando da emoção, a gente está falando do movimento. Então, até as raízes, né, cultural disso, histórica disso, é fundamental para que a gente compreenda, né, toda essa performance, toda essa comunicação humana que existe, né? Então, para a gente se ter uma ideia, né, lá na história antiga, e eu falei sobre isso, eu me recordo agora vagamente, mas eu falei, o teatro, ele tem origem lá na Grécia Antiga. Então, olha para você ver onde que a gente está mexendo e que campo que a gente está estruturando. Quando a gente fala de apresentações lá na Grécia Antiga, né, aquilo ali fazia parte, era um ritual de todos os festivais religiosos que existiam naquele período, né? É óbvio ali que com o tempo foi evoluindo, né? E aí foi criando ali a questão das tragédias, da comédia, né? Que acabavam que exploravam ali temas mais humanitários, né? De maneira mais universalizadas. Quando a gente sai da Grécia Antiga e vai lá para a questão do período renascentista, né? Ali até o modernismo, né? A gente já vê de outra maneira. O teatro, lá dentro do período do Renascimento, né, ele floresce ali e acaba surgindo nomes que são importantíssimos para a nossa cultura. Todos nós já ouvimos falar de Shakespeare, né? A gente vê que nos tempos modernos o nome dele é forte e o teatro continua muito a evoluir, continua muito a criar técnicas, né? Porque reflete uma abordagem extremamente social durante esse período. Nós já estamos quase no finalzinho, mas é só para a gente poder linkar o que aconteceu lá no nosso último encontro, que foi a questão da educação musical. Eu falei do processo histórico, de toda a encenação, da importância da arte, do teatro, da dança, da educação artística visual, e a nossa última aula foi sobre educação musical.
né? E eu acho isso o mais fácil de se desenvolver dentro da escola, porque você desperta prazer no aluno, primeiro pelo ouvir, depois pelo tocar o instrumento, depois de sentir o som, e ele mesmo escolhe aquilo, né, que é propiciado, aquilo que a sua condição, né, ou capacidade evolutiva, né, ou aquilo tudo de uma vez só também, que tem gente que é hábil em muita coisa, né, é melhor. Quando a gente trabalha educação musical, a gente envolve, na realidade ali, a aprendizagem da música, né, mas a gente vê os aspectos teóricos, os aspectos práticos, a gente vê a questão cultural. Quando a gente percebe essa disciplina dentro de arte, né, essa parte da arte, a gente vê que os indivíduos, eles apreciam ali a diversidade cultural, eles cultivam ali uma sensibilidade artística. E aí eu puxo uma vírgula sobre isso. A gente hoje, a gente vira para muita gente e faz questão de falar assim, nossa, mas seu repertório musical é tão ruim, o que você escutava antes? É disso mesmo que a gente está falando. A gente constrói uma educação musical de qualidade através daquilo que a gente escuta, né? Então, se lá nos anos iniciais, no sexto ao nono ano, vocês explorarem a música na arte de maneira vulgar, a criança vai aprender que a vulgaridade existe e que é comum. Do mesmo jeito, outros nomes, né, e outras intelectualidades musicais que desenvolvem habilidades cognitivas dos alunos, se estiverem presentes dentro desse cenário, a tendência para que as pessoas fiquem mais calmas e compreendam melhor as coisas, ela será maior. Por isso que se dá a importância de saber escolher as coisas aí, né? Estudar música, gente, melhora a memória, a atenção e o raciocínio lógico. É por isso que, às vezes, os professores da educação infantil são um pouco criticados com relação a isso. A Maria está dando aula na educação infantil, mas só passa música. Mas a gente não sabe da importância que é isso, né? A Maria só anda com raidinho lá embaixo do braço, passando música para os meninos. Mas olha a importância que é a música dentro da educação infantil. Desenvolve a memória, melhora a memória, né? Melhora a atenção, desenvolve um raciocínio lógico, né? Então, olha a situação que é isso, que a gente não sabe. Na realidade, a música, ela desenvolve capacidades voltada para a questão da linguagem, voltada para a questão da matemática, que daqui a pouco o próprio professor vai entrar. Fora que, quando a gente tem a prática disso nos instrumentos musicais, a gente aprimora a questão da coordenação motora fina, né, a questão da destreza física. Tudo isso aí vai se desenvolvendo, sem contar ali o desenvolvimento emocional. A criança acaba tendo ali uma expressão mais pessoal sobre isso, né? A música, ela permite que os indivíduos expressem ali suas emoções, as suas experiências de maneira bem individualizada, né? Então, isso é muito importante para a criança, para o adolescente, né? Eles estão ali em fases que são fases intensas de desenvolvimento emocional. Então, isso traz benfeitorias para ele, né? E aí vai acalmando o psicológico. A música, ela tem esse efeito terapêutico, como eu coloquei lá no quarto encontro, né? Ela ajuda a reduzir esse estresse, né? A diminuir a ansiedade e acaba promovendo esse bem-estar, que é o bem-estar emocional ali, que faz parte de todo o nosso processo, né? Já fechando, essa última parte que a gente fala de educação musical, é bom que vocês entendam que isso é uma riqueza muito grande, né? Multifacetada, né? Contribui muito, de maneira muito significativa ali para o desenvolvimento emocional, social do indivíduo, né? Cognitivo, então, nem se diz. Mas, dentro do contexto educacional, ela traz essa questão da criatividade, da expressividade, do trabalho em equipe. Então, a gente precisa integrar música dentro da nossa sala de aula, dentro do processo educacional, para que a gente crie oportunidade ali de crescimento, né? Para a gente poder celebrar essa universalidade, essa beleza, essa expressão cultural e perceber os valores que a gente tem ali dentro. Então, isso é algo muito sério, muito forte. A gente, quando for para a sala de aula, a gente precisa pegar o planejamento, organizar, estudar, diversificar. Todos os componentes de todas as áreas são componentes extremamente importantes. Não tem, dentro da educação infantil, não tem, dentro do 1º ao 5º ano, disciplina menor, aliás, disciplina não, viu, alunos do curso de pedagogia?
A gente não usa disciplina, a gente usa componente curricular. Não existe componente curricular de menor ou de maior valor. Todos são iguais. Cada um está liberando ali nos nossos alunos situações cognitivas, situações pessoais, que se você não fizer bem feito nessa fase, fará falta para o aluno depois. Então, por isso que eu falo, professores alfabetizadores deveriam ser melhores remunerados, porque o que vocês carregam aqui embaixo é a sustentação para que a gente possa desenvolver todo o potencial do aluno no sexto ao nono, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação e assim sucessivamente. Pessoal, faltam 3 minutos para as 19 horas. Como eu disse para vocês, a gente tem tínhamos 1 hora de bate-papo por conta dos outros compromissos que eu tenho. E alguém gostaria aí de dizer alguma coisa, de se manifestar nesse tempo que nos resta? Não era para ter falado desse tanto, porque geralmente eu gosto de conversar com vocês, mas devido à falta de perguntas, fazer o quê, né? Ana Paula, Noemi, Jamile, o Alisson. Como você disse, né? É o que vem, o que ensina lá embaixo, que reflete lá em cima. Iniciou. Aí agora, não tem jeito. E bom, a gente tem que entender que é tudo muito importante, né? Vamos lá, mais Professor, deixa eu te alguém? perguntar. Diga. Eu fiz a leitura do caderno didático para responder fórum, essas coisas. A questão da prova amanhã tem alguma coisa relacionada com o caderno didático ou é só baseada nas videoaulas? Em tudo que você viu. Sim. Tudo que está na sua plataforma vai estar lá. Até o que eu falei aqui hoje. Em todas as aulas foram retiradas 3 questões, 2, 3 questões. Mas vai ser tranquilo. Vocês sabem, vocês assistiram, vocês sabem. Eu tenho Qualquer certeza. coisa. Não. Qualquer coisa o quê? Nada. Ai, ai. Edna, fala aí, Edna, contribui aí para nós. Não, tá fechado o microfone. O Alisson aí, que chegou no finalzinho, o Alisson. Gostou da Professor, disciplina? boa noite a todos. A gente chegou um pouquinho atrasado aí devido ao serviço e às correrias do dia a dia, mas consegui pegar uma parte boa aí ainda. Professor, o que eu tenho para falar é o seguinte, que a gente, agora mesmo que eu participei do estágio ali, eu achei assim, quanto o conteúdo visual, por exemplo, que a arte em si também, né, faz uma diferença na aprendizagem. Tem aluno, por exemplo, que você passa um texto para ele explicando, alguns aprendem, mas tem outros que você passa um desenho, uma imagem, ele consegue descrever um texto, né, daquilo que ele viu. Verdade. Muito bem colocado aí sua situação. Você sabe o que é cobrado hoje, gente? Contextualização. Né? E quando a gente fala de contextualização, nós estamos falando da exploração por imagens. Exatamente como o aluno colocou, como o acadêmico colocou. Tem pessoas que conseguem ler um texto de 2 páginas e conseguir entender tudo rapidamente. Tem outras pessoas que seus mecanismos cognitivos não permitem um entendimento sobre aquilo com uma rapidez muito grande, se não tiver associado a imagens. Né? Então, há uma seriedade sobre isso. Até dentro do processo de alfabetização, né, de construção, de ligação de sílabas, reconhecimento de vogais, de sons, a gente precisa fazer associação com imagens, né, para que isso seja guardado, né, e transformado ali dentro do processo de construção, né, para a formação das pessoas. Verdade, meu professor. Concordo. Isso. Pessoal... A prova amanhã tá facinha? Tá fácil amanhã a prova? Se vocês assistiram as 4 videoaulas, eu tenho certeza que vocês farão. Não vai nessa, não. No ensino médio eu sofria, não vai nessa, Lá no ensino médio, eu fui Já professor tá dela de calejado, inglês. já, né? chegava no meu pé, então não vai nessa. Nós já tá professor. experiente. Pois é, eu dei aula para ela de inglês e de filosofia um período, né?
Mas não era não, era facinho também, não era tão Aham. difícil, não espanta o povo, não. Brincadeira. Gente, Ô, que Alex, bom. Oi. rapidinho aqui, só uma colocação. É por isso que sempre foi questionado por parte dos acadêmicos as videoaula, por exemplo, quando tem encontro presencial, eles deixam videoaula e atividade tudo para o mesmo dia. E a gente não consegue ter um bom rendimento por isso. Por quê? Dentro de 4 horas você tem que fazer tudo. Inclusive, a videoaula, a gente não consegue pegar muita coisa, porque você tem que assistir correndo, como se diz, para você conseguir dar tempo de fazer atividade, entendeu? Por isso que sempre foi questionado, mas como se diz, né? A gente está aqui, então não tem muito o que fazer. Então, é uma questão muito complicada. Tá certo, eu entendo, eu entendo. O que vocês têm que cobrar muito lá de quem forma vocês, pessoal, é a originalidade do material, né? Solicitar que os professores gravem suas aulas, porque a gente tem que ter um bate-papo muito regional, né? Muito voltado para aquilo que a gente vai construir, de maneira formativa mesmo, né? E eu vejo a necessidade da educação à distância ter originalidade, né? Não ficar pegando vídeo no YouTube, essas situações todas, para poder formar pessoas. E a UAB, ela tem essa característica, né? Ela precisa chegar onde que muita gente não chega. Há 15 anos atrás, a gente tinha universidades, né, faculdades aí, com salas presenciais, que era cheia de alunos. Hoje não tem. Hoje as universidades elas não conseguem se manter na educação de maneira presencial, por isso que precisa da educação à distância. Porém, a gente já sabe, né, o MEC já está vindo com nova reformulação para o ensino à distância. Essas faculdades aí que brincam de ensinar, elas vão acabar, né? Os cursos vão ter uma duração maior, né, e vão cobrar mais presença, vão cobrar mais estágio, vão cobrar uma participação mais efetiva. Isso é excelente. A gente não constrói nenhum outro caminho na vida da gente se não for por educação. Há dezenas de exemplos ao nosso redor. Todas as pessoas são melhores porque estudaram. A vida inteira é assim e nunca vai deixar de ser assim. Pessoal, é com muito carinho que eu me despeço de vocês. Foi um prazer bater um papo com vocês, fazer um resumo sobre isso tudo. Daqui a pouquinho eu coloco a gravação lá na plataforma para que vocês possam assistir novamente, deixar lá, né, repassar para os colegas e, enfim, contribuir com a formação de vocês. Faz parte da minha vida há 22 anos. Olha aí agora os meus ex-alunos nos cursos superiores, isso é muito bom. E, se for da vontade de Deus, será com grande prazer que eu retome outra disciplina também, né, com muita gratidão para que a gente desenvolva aí todo o processo. Pessoal, sucesso. Façam bem feito tudo o que vocês puderem fazer. É a vida dos outros e a vida de vocês que estão em jogo. Obrigado, meu professor. Disponha. Até mais, pessoal. Valeu, ótima noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau, professor. Bye, bye.